Imagine tentar descrever com palavras cada cena de um filme, cada nota da sua música favorita ou cada rua da sua cidade. Agora, imagine tentar fazer isso usando apenas os números 1 e 0. Toda vez que você usa a internet para assistir a um filme, ouvir música ou ver rotas, é exatamente isso que o seu dispositivo está fazendo, usando a linguagem do código binário. Os computadores usam o sistema binário porque ele é uma forma confiável de armazenar dados. Por exemplo, a memória principal de um computador é composta por transistores que alternam entre níveis de voltagem altos ou baixos, como 5 volts e 0 volts. Às vezes, as voltagens oscilam, mas como só há duas opções, um valor de 1 volt ainda seria lido como baixo. Essa leitura é feita pelo processador do computador, que usa os estados dos transistores para controlar outros dispositivos de acordo com as instruções do software. A genialidade desse sistema é que uma determinada sequência binária não tem um significado pré-determinado por si só. Em vez disso, cada tipo de dado é codificado em binário segundo um conjunto de regras específico. Vamos pegar os números. Na nota decimal normal, cada dígito é multiplicado por 10 elevado ao valor da sua posição, começando do zero à direita. Então, 84 em forma decimal é 4 vezes 10 elevado a 0 mais 8 vezes 10 elevado a 1. A notação de números binários funciona de forma semelhante, mas com cada posição baseado em 2 elevado a alguma potência. Então, 84 seria escrito dessa maneira. Enquanto isso, as letras são interpretadas com base em regras padronizadas como a UTF-8, que atribui a cada caractere um grupo específico de sequências binárias de 8 dígitos. Nesse caso, 01, 01, 01, 00 corresponde à letra T. Mas como saber se uma determinada ocorrência dessa sequência deve significar T ou 84? Bem, não dá para saber apenas olhando para a sequência, assim como não dá para saber o que significa o som DA ao ouvi-lo isoladamente. É preciso contexto para saber se você está ouvindo russo, espanhol ou inglês. E você precisa de um contexto semelhante para saber se está olhando para números binários ou texto binário. O código binário também é usado para tipos de dados muito mais complexos. Cada quadro deste vídeo, por exemplo, é composto por centenas de milhares de pixels. Em imagens coloridas, cada pixel é representado por 3 sequências binárias, que correspondem às cores primárias. Cada sequência codifica um número que determina a intensidade daquela cor específica. Depois, um programa chamado driver de vídeo transmite as informações para os milhões de cristais líquidos da tela para formar as tonalidades que você vê. O som nesse vídeo também é armazenado em binário, com uma técnica chamada modulação por codificação de pulsos. Ondas sonoras contínuas são digitalizadas por meio de instantâneos de suas amplitudes a cada poucos milissegundos. Esses instantâneos são registrados como números em forma de sequências binárias, podendo haver até 44.000 a cada segundo de som. Quando esses dados são lidos pelo software de áudio do seu computador, os números determinam com que rapidez as bobinas nos alto-falantes devem vibrar para criar sons de diferentes frequências. Tudo isso exige bilhões de bits, mas essa quantidade pode ser reduzida com formatos de compressão inteligentes. Por exemplo, se uma imagem tem 30 pixels adjacentes de cor verde, eles podem ser registrados como 30 verde, em vez de codificar cada pixel separadamente, um processo conhecido como codificação por comprimento de execução. Esses formatos comprimidos também são escritos em código binário. O binário é o único caminho para a computação? Não necessariamente. Já houve pesquisas sobre computadores ternários, com circuitos em 3 estados possíveis, e até computadores quânticos, cujos circuitos podem estar em vários estados ao mesmo tempo. Mas até agora, nenhum deles ofereceu tanta estabilidade física para armazenamento e transmissão de dados. Por isso, por enquanto, tudo o que você vê, ouve e lê pela sua tela chega até você como resultado de uma simples escolha entre verdadeiro ou falso, repetida bilhões de vezes. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.